Senhor Jesus está deixando uma mensagem no livro de Lucas 15, versículo 11, a parábola do filho perdido. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar por necessidade. Então aqui é uma parábola muito conhecida por todos, a parábola do filho pródigo. Então esse filho aqui, existia um homem, ele tinha 2 filhos, e o filho mais novo, ele quis a sua parte da sua herança. Ele quis que seu pai dividisse a parte dele e desse a ele. Assim fez. Assim o seu pai dividiu a sua parte da herança e deu para o seu filho. E o seu filho, ele pegou a sua parte da sua herança, como diz aqui a Bíblia, e ele foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então, o que essa parábola aqui ela me ensina, e eu vou conjecturar desta forma. Então, quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós estamos com Deus, a palavra de Deus vai nos ensinar que aquele que quiser, pegue sua cruz e siga após mim, e siga após o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, na palavra dele, ele vai me ensinar, e o que eu entendo, que ele não quer ninguém vá até ele por obrigação. Então aqui nessa parábola, o pai dele, eu vou conjecturar como Deus, vamos botar assim, ou o nosso Senhor Jesus Cristo, o filho pediu a sua parte da sua herança. O filho estava com Deus, conjecturando assim para melhor entendimento. Então o filho, ele estava com Deus, ele tinha Cristo, e ele quis viver irresponsavelmente. E o seu pai aqui na parábola vai nos dizer que ele dividiu e deu a parte para o seu filho. E o que ele quis fazer? Ele quis ganhar o mundo, ele quis viver irresponsavelmente, afastado do pai dele. E nem por isso o pai dele obrigou que ele ficasse com ele. Então, muitas das vezes acontece coisas assim dentro, vamos botar assim, dentro da igreja, pessoas que estão dentro do evangelho, que estão dentro da igreja, estão com Cristo Jesus, e de uma hora para outra pede para o seu pai a sua parte da sua herança e vai viver no mundo, vai viver as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Então aqui na palavra de Deus me ensina que o pai em nenhum momento quis prender o seu filho. Ele deu a sua herança e seu filho foi viver aquilo que ele queria viver dentro do seu coração. Mas com isso, a palavra de Deus também me ensina que chegou um momento aonde houve uma grande fome naquela região. Está aqui no versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar por necessidade. Então ele pediu para repartir, o seu pai deu a sua herança e ele foi viver no mundo. Viveu de forma irresponsável. Assim são muitos quando saem da casa do Senhor e vai para o mundo viver de forma irresponsável. Então naquele momento ele gastou tudo, toda a sua herança que seu pai te deu, e ele foi viver irresponsavelmente no mundo. Mas quando ele começou a sentir as necessidades, as fomes, as lutas, ele lembrou
da casa do seu pai, aonde ele tinha tudo. Quando ele caiu em si, ele lembrou que na casa do pai dele, os empregados estavam sendo melhor tratados do que ele, porque ele foi cuidar, fala aqui que ele foi para uma região, foi para uma região, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele passou tanta necessidade que ele ficou empregado e foi para o campo. Ele sentiu o desejo de comer aquelas comidas dos porcos, desejo. Então, como nós podemos ver, quando nós vamos para o mundo, nós estamos passíveis de passar por muitas necessidades, porque nós perdemos o que? A proteção do nosso pai. Esse jovem aqui, ele estava na casa do pai dele, ele tinha tudo, mas ele quis que dividisse a herança dele para ele ir para o mundo. E assim, quando ele foi para o mundo, ele passou por dificuldade, ele passou por necessidade, porque ele deixou de ter a proteção de quem? Do pai dele. Conjecturando aqui na palavra, ele deixou de ter a proteção de quem? De Deus. Vou conjecturar desta forma. Então, o pai dele deixou ele ir. Então, muitas das vezes, vão botar assim, as pessoas estão dentro da igreja e querem ganhar o mundo. Deixa aí ganhar o mundo. Não se preocupe. Você que é líder espiritual, você que é pastor, na minha conjecturação aqui, no que eu estou entendendo com esta parábola aqui, esse jovem ele quis ganhar o mundo. Em nenhum momento o pai dele segurou ele, deixou ele ir ganhar o mundo. Mas quando ele começou a sentir o desejo de comer aquelas bolotas dos porcos, aquelas comidas dos porcos, ele se lembrou da onde ele estava, que na casa do pai dele ele era bem tratado. Então foi aonde houve o arrependimento, quando ele quebrou a cara lá no mundo, que ele viveu os prazeres do mundo, que ele viu que não tinha mais saída. Foi aonde ele lembrou da casa do pai dele, e foi aonde ele sentiu o arrependimento no seu coração e voltou para a casa do seu pai. Porque está aqui, no versículo 21 de Lucas 15, fala: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, quando nós saímos da casa do pai, da casa de Deus, quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós não somos mais dignos de ser chamado de filho de Deus. Assim foi aqui, eu conjecturando aqui nesta parábola, no versículo 21, o próprio filho ele fala, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, quando você sai da casa de Deus, que você quer ganhar o mundo, você não é mais digno de ser chamado filho de Deus, porque a palavra me ensina assim. E outra coisa, entendendo melhor aqui, o filho ele fala que pecou contra o céu e pecou contra ti. Ele pecou contra o céu e ele pecou contra o pai dele. Conjecturando, trazendo para o lado espiritual, ele pecou contra Deus, porque ele quis se afastar do caminho, de Deus. Ele quis sair da presença do pai dele, ele quis sair da casa do pai dele. E quando o cristão sai da casa de Deus e quer ganhar o mundo, ele não é digno de ser chamado filho de Deus. Mas quando ele se arrepende, quando ele cai em si, ele se arrepende, o pai está pronto, o pai está de braços abertos para receber, como fala aqui no versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele,
coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga o novilho gordo e matemos, vamos fazer uma festa. Então, quando você volta e você se arrepende e vai de encontro a Deus, Deus está pronto para te receber com vestes limpas e um anel nos seus dedos, porque quando você vai para o mundo, o que acontece com você? As suas vestes se tornam sujas, imundas, ficam manchadas. Então, quando você vai de encontro ao Pai, se arrependendo, automaticamente Deus está com os braços abertos e te esperando para te trocar, para te vestir e colocar vestes novas e um anel no seu dedo, te colocar como príncipe e te chamar de filho. Quando há o arrependimento, aí você já passa a ser chamado de filho. Mas quando você quer ganhar o mundo, você deixa de ser chamado de filho para não ser mais filho de Deus, porque você quis ganhar o mundo, você quis deixar a casa do seu pai. Então você deixa de ser chamado de filho de Deus, porque está no mundo. Porque lá em Tiago 4, versículo 4, fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então a palavra me ensina assim, e é assim que eu vou estar conjecturando. Então assim, logo quando houve o momento do arrependimento daquele jovem, o pai dele ficou feliz, houve a compaixão do pai dele e automaticamente ele, de braços abertos, recebeu seus filhos com vestes novas. Então é assim na vida de todos, é assim na minha vida, é assim na sua vida que saiu do caminho do Senhor. O Senhor está de braços abertos, te esperando para te colocar vestes novas e um anel no seu dedo, te colocar como príncipe e te chamar de filho, porque quando há o arrependimento, você é chamado de filho por Deus. Então é assim que eu deixo essa mensagem para vocês hoje. Aqueles que estão no mundo, que deixaram a casa do seu pai, volte logo para a casa do seu pai, porque ele está de braços abertos, te esperando para te colocar vestes novas e você ser chamado de filho de Deus. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês, em nome de Jesus.